Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Sustentabilidade.hoje. No programa de hoje, vamos tentar perceber a necessidade, vantagens, objetivo e importância da integração do Colégio de Ambiente na Ordem dos Engenheiros de Angola. E ninguém melhor do que os coordenadores empossados hoje para nos esclarecerem estas e outras questões. A data de hoje é um marco histórico para a classe e uma conquista que eleva a importância da engenharia ambiental em Angola. Comigo estão os membros do Colégio de Especialidades do Ambiente da Ordem dos Engenheiros de Angola. Tomaram posse hoje para nós, no setor do ambiente, é um dia muito importante. Para mim, especialmente é, e creio que para eles também é. Os meus convidados têm um currículo muito rico, tão rico que eu vou usar de apresentar e vou pedir que eles mesmos o façam. Engenheiros, boa tarde. Boa tarde. Como estão? Muito bem. Tomaram posse hoje, parabéns. Obrigado. Como é que se sentem? Olha, estamos felizes, porque esse é o corolário de um processo que já vem desde há muitos anos. Muitos anos mesmo, desde os nossos anos de universidade. Nós estamos, para ter uma noção, nós estamos licenciados há coisa de 6, 7, 8 anos. E desde então nós fomos lutando para que nós tivéssemos esse reconhecimento, principalmente na ordem dos engenheiros e depois também na sociedade, porque o ambiente ainda parece ser um setor que às vezes digamos, não é bem visto, não é visto como devia ser, né? Exatamente. Pronto, então hoje é um dia muito importante para nós, de forma muito particular, mas que é também para o setor, né? Exatamente. O setor do ambiente. Muito bem, estamos mesmo de parabéns. Ouvimos as palavras do engenheiro Marcelino Francisco. Muito prazer, Marcelino. Obrigada por aceito o convite. Entendo que é. E vou pedir que fale um bocadinho de si. Quando é que se formou? A sua experiência profissional, como é que chegou até esse colégio do ambiente, não é, da ordem, e atualmente trabalha em quê? Pois, eu sou formado em Engenharia de Recursos Naturais e Ambiente pela Universidade Independente, onde eu entrei no ano de 2006. Eu entrei no ano de 2006, mas na altura eu fiz o ano zero, porque eu tinha ficado algum tempo, um ano sem estudar na altura e então quando eu entrei para a universidade preferi fazer o ano zero, né? Primeiro também para ser entronizado nessa cadeira que era nova, porque eu vinha do Macarenco e de lá fiz Química, formei-me em Química, curso médio de Química no Macarenco, e então para melhor entrar nesse novo desafio, que era das engenharias, preferi fazer o ano zero, fiz o ano zero em 2006 e desde 2006, 5 anos depois, pronto, o nosso currículo programático são 5 anos das engenharias, que era comum lá na nossa universidade. E pronto, fizemos esses 5 anos. Na verdade eu não terminei nos 5 anos depois, porque depois me veio uma proposta para trabalhar na direção do urbanismo e ambiente na província do Zaire. E então, pronto, eu vou para lá, e não defendo. Adiou o sonho. Adiei, não é? Pronto, e fiquei lá durante 5 anos no Zaire, sediado em Banza Congo, na direção que é a capital do Zaire, onde tinha a direção. E só quando começaram a me fazer pressão lá para trazer os documentos, porque tinha uma nomeação e tinha que eu volto para cumprir todo aquele formalismo para defender e pronto, e depois defendi e fiquei no Zaire esse período todo. Foi uma grande experiência. Eu às vezes considero como sendo uma das minhas principais experiências. Muito bom. Porque principalmente o Zaire é uma província muito tradicional, com muita história, ou seja, tem história secular. Nós sabemos do Reino do Congo, era a capital do Reino do Congo, e então eles têm práticas que são praticamente milenares. E imagina agora, você é um jovem recém-formado
numa área que eles têm os avós, os bisavós a fazerem aquilo de uma maneira e você depois vira e diz, olha, o ambiente, as melhores práticas ambientais, aconselha-se que deve fazer assim, assim, assim. Aquilo é quase um despropério, né? Você falar isso. Então, lutar para que as pessoas paulatinamente fossem aderindo a essas práticas ambientais, ou as ditas mais corretas, foi um grande desafio. E então, pronto, mas depois fiquei esse tempo e depois voltei para Luanda. E então, pronto, mais detalhes depois vamos dando ao longo da nossa conversa e não monopolizar. E voltou para Luanda, nunca mais foi para o Zaire? Vou de vez em quando. Também não tem como sair de um sítio onde nós ficamos esse tempo todo e não ter criado alguns laços, né? Certo. Não ter. Então volto. Muitas vezes. E atualmente trabalha mesmo na área ambiental também? Atualmente trabalho na área ambiental também. Ok. Engenheiro Gédio, obrigada por aceitar o convite. Parabéns. É o coordenador, não é? É assim que chama? Exatamente. É o coordenador. Portanto, para além de ser o coordenador do Colégio de Engenharia Ambiental, também, como sou membro de associativismo, sou vice-presidente da EGA, que é a Associação dos Engenheiros e Gestores Ambientais de Angola. Trabalho na indústria petrolífera há mais de 15 anos, sempre nas especialidades de ambiente, qualidade, segurança e saúde ocupacional. Portanto, para o dia de hoje, enquanto membros da coordenação de engenharia ambiental, é um marco histórico, é um dia de muita alegria para todos nós. Como disse o engenheiro Marcelino, nós temos estado atrás disso já há algum tempo. Portanto, muitos de nós saíram das universidades há mais de 10 anos e andaram um bocadinho perdido na sua inserção a nível da ordem de engenheiros de Angola, porque até então não havia colégio de especialidade de ambiente. Portanto, e desde então nós assumimos o desafio de trabalharmos arduamente para que conseguíssemos ter a nível da ordem o colégio de especialidade de ambiente. E isso acontece, então não tem como nós nos sentirmos orgulhosos por esse feito, mas também temos noção que só estamos a começar. Sim. E o desafio é grande. Mas sentimos-nos preparados para esse desafio. Estão preparados? Estamos sim. Engenheiro Euclides. Olá, Olá, bem-vindo. muito obrigado, engenheira Laura. Tá, obrigado. Tá. Sim. Bem, Euclides Jorge da Silva, licenciado em Engenharia de Recursos Naturais e Ambiente. Tenho uma especialidade em qualidade, segurança, saúde e responsabilidade social. Ao longo da minha vida profissional, passei por diversas empresas, com um pequeno percurso na área da administração pública, isso no município da Sela, da comuna do Acocungo. Durante 12, 13 anos, sempre estive inserido na área da construção civil. Ocupei diversas funções na área da qualidade, segurança e ambiente, responsabilidade social, com muito foco em safety. Nos últimos tempos, abracei um novo desafio, que é na indústria petrolífera, onde eu atuo como um gestor de projeto na área da responsabilidade social. Sabemos hoje que as grandes entidades estão preocupadas com o desafio e a responsabilidade na área social, então abracei esse projeto para poder dinamizar. Muito bem, muito bem. Como eu havia dito, eles tinham um currículo riquíssimo. Isso não foi nem 50% do que eles já fizeram e têm feito. Mas eles são 4. Falta aqui alguém, né, no Colégio do Ambiente. A engenheira Lisângela. A engenheira Silva lá no A garantir que nós estamos a respeitar as condições de gênero. Ok. Então o colégio é formado por 4, né? 4 membros. Vocês aqui os 3 e mais uma que nos faz presente.
Como nosso programa tem como objetivo educar e informar, eu vou começar mesmo a fazer perguntas básicas. O colégio, não é da Ordem dos Engenheiros. Qual é a função da Ordem dos Engenheiros? Da Ordem, primeiro. O principal objetivo da Ordem acaba sendo congregar e impulsionar os engenheiros em Angola, não é? Como sabe-se, a engenharia tem grande importância para o desenvolvimento de qualquer país, mas é preciso que haja um órgão de acompanhamento. Portanto, acompanhamento que garanta, primeiro, que os currículos e as competências destes profissionais são aliadas, tendo em conta as principais normas nacionais e internacionais, garantir a inserção de novos engenheiros, o acompanhamento e promover a valorização desses nas suas instituições de trabalho, tanto públicas, privadas, etc. Isso acaba sendo uma das principais funções, porque, como sabe, a Ordem tem um diploma próprio, portanto é uma instituição pública e que o Estado considera importante, tendo em conta a importância da engenharia para qualquer área. Agora, a nível do colégio, tanto dentro da Ordem nós temos várias especialidades, porque a engenharia tem muitas disciplinas, tem a construção civil, tem informática, eletrotecnia, tem geologia de minas, tanto tem ambiente. Nós, na altura, nós não víamos a nível da Ordem algum interesse em ter um colégio de ambiente. Então nós decidimos criar a Associação dos Engenheiros e Gestores Ambientais de Angola, AEGA. Portanto, eu, o Euclides, engenheiro José Palanca, o Marcelino, o Tércio Mendes, Catiana, então temos sempre por trás disso. Então decidimos criar a associação. Quando fomos fazendo algumas aparições e fazer algumas postagens a falar da associação, o então bastonário questionou-nos por que estamos aqui numa associação de ambiente, tendo em conta que existe a nível da Ordem um colégio. E na altura pediram-nos um encontro. Só a Ordem, não é verdade? Só que existe. Se a Ordem e é um colégio. No estatuto havia o colégio, mas não estava em exercício. Sempre esteve no estatuto, o colégio de ambiente, mas de facto não existia. Não existia. Então nós na altura dissemos que nós temos estado a ver que não há um melhor enquadramento nosso a nível da Ordem. Portanto, foi assim então que se pediu, tivemos uma reunião, tanto por bastonário, só temos uma reunião, e nessa reunião nós apresentamos nossos elementos de razão, que nos levou a avançar com isso, e deixamos claro que o facto de nós criarmos a Associação dos Engenheiros e Gestores Ambientais não quer dizer que não possa existir um colégio. Podem coabitar, sim. Portanto, uma coisa é uma associação de defesa dos profissionais na área de engenharia ambiental, outra coisa é o colégio, a Ordem, que tem um colégio de especialidade. Portanto, é possível sim coabitarem sem problema nenhum. Então, isso ficou esclarecido. Então, na altura, o bastonário havia já determinado que daí diante que teríamos uma comissão. Os membros da Ordem são os mesmos da associação? Nem todos. Nem todos. Há algumas limitações, para serem considerados membros da Ordem. Tá. Então, foi assim que na altura o bastonário deu-nos a abertura de nós próprios criamos uma comissão instaladora. Pediu-nos para nós indicarmos 2 membros da associação, que podiam então ser os membros da comissão instaladora e organizando os processos a nível da Ordem, até termos então um pleito e nomear uma coordenação. Foi na altura então despachamos o engenheiro Marcelino e a engenheira Lídia, tanto que estavam como a engenheira Lídia Manuel enquanto coordenadora da comissão instaladora e o engenheiro Marcelino enquanto vice-coordenador. Então foi assim que durante cerca de 1 ano e meio, que eles foram assumindo essa posição de comissão instaladora, até então no dia 11 de agosto que aconteceu então o pleito eleitoral da comissão, 11 de agosto de 2023.
Então, as eleições que aconteceu em 11 de agosto de 2023, felizmente, a nossa lista única venceu. Uau. Também é única? Foi sempre. Na verdade, nós congregávamos todos, né? Sim. Então, sim. Mas apesar de ser uma lista única, não quer dizer que. Não quer dizer que Sua posição. Não, tem, porque se as pessoas não votarem, você não vai ter votos para se assumir. Podia haver, por exemplo, muitas pessoas, como é que se diz então, haver muitos votos nulos, e isso não nos daria então prorrogatória de existirmos enquanto comissão. Sim. Graças a Deus correu bem, ganhamos com a maioria absoluta, cerca de 97% dos votos. 97% dos votos. Então, tá bom. Ok. Que prova a nossa sede de querer ter mesmo um colégio. Porque com um colégio nós estamos a falar de pessoas que falam e pensam, digamos, a mesma coisa, né? Já Sim. dispersos como nós estávamos cada um aí num colégio, nós não tínhamos essa força de poder agir em prol do ambiente. Eu acredito que ainda existam muitos engenheiros, falo por experiência própria, porque eu quando terminei, eu fiquei muitos anos sem me inscrever na ordem. Eu nem sequer sabia por que a ordem era importante, por que eu tinha que lá estar, fiquei por ali 5, 6 anos sem me inscrever na ordem. E creio que atualmente ainda há muitos engenheiros recém-formados que não estão na ordem. Falta de conhecimento da ordem, vantagens, desvantagens. Agora com o colégio, quero que vocês aproveitem, né, passar aqui o apelo ou não, ou falar apenas quais as vantagens. Está na ordem, o Gelo já falou, assim, um bocadinho. E qual é o objetivo ou a vantagem do colégio? Só a ordem não chegava para vocês? Não, na verdade o que acontece? Como o Gélio disse anteriormente, nós precisamos pensar ambiente. Sim. E na verdade quem pensa ambiente é alguém formado em ambiente, né? Ou seja, não que estejamos a abrir mão de outras pessoas que queiram também trabalhar em todo o ambiente, não, porque aliás nós muitas vezes fazemos, há uma confusão que se faz muito, por exemplo, hoje em dia se falar dos ambientalistas, né? E acabam por pôr todos no mesmo pote, né? E nós queremos sempre afirmar que existe o ambientalista é toda a gente. Ainda bem que tu Quando fazes uma atividade, sim, quando nós fazemos uma atividade em prol do ambiente, e isso qualquer uma pessoa pode fazer, plantar uma árvore, não deitar o lixo no chão, isso nós estamos a ser pró-ambientais, isso é ser ambientalista. Mas o engenheiro do ambiente é aquele dotado de capacidades técnicas, passou numa universidade, é dotado de conhecimentos científicos que te levam à execução ou à resolução de vários problemas, por exemplo. Então, o ambientalista nem sempre... O ambientalista é um ativista. O ambientalista é um ativista. O engenheiro ambiental, além das capacitações técnicas, também é o ambientalista. Eu também posso fazer ambientalismo. Mas também há engenheiros ambientais que não são ambientalistas. Exatamente, exatamente. Euclides. De facto, o Marcelino explicou os dois conceitos e estou de acordo. Nos últimos tempos nós temos visto que as questões ambientais em Angola ganharam um novo paradigma e há essa dificuldade de entender, e o Marcelino esmiuçou muito bem esses dois conceitos. Ambientalistas somos todos nós. Engenheiros ambientais são algumas pessoas em que sofreram alguns anos na vida acadêmica para se licenciar e que agregam conceitos técnicos e conhecimento específico na área de sustentabilidade ambiental. Hoje em dia as questões ambientais, eu costumo dizer, é uma coisa muito vasta. Nós temos consultores, engenheiros a se posicionarem na sociedade com esse crachá do ambiente. Quando é que um engenheiro ambiental não é ambientalista? Quando? Na verdade, eu acho que não tem como um engenheiro ambiental não se dissociar. Aquele engenheiro ambiental que se formou, eu acho que houve um tempo que eu era engenheiro ambiental, mas não era ambientalista, porque houve um tempo que eu me formei
E depois fiz quase que uma inversão de carreira, trabalhei muito tempo com recursos humanos. Eu nem queria saber do ambiente, eu não. Sim, mas qual que é a atividade em prol do ambiente? Ninguém, não fazia nada. Eu Mas podia, não tem como as pessoas não fazerem, não fazer. Pelo menos em casa, nada. não desperdiças a água assim à torta e à direita. Então não existe nenhum colega engenheiro ambiental que não é ambientalista. Eu acho que mesmo. Eu acho que existe. Pronto, mas eu não sei. Né? Se indiretamente. Tu olhas para ele e dizes, pô, nem parece que se formou em ambiente, nem parece que ele não está preocupado com as questões, não sei. Em relação a essa questão, Iris, o engenheiro ambiental tem sensibilidade para as questões ambientais. E é muito difícil tu encontrares um engenheiro ambiental que sem querer não exerce ativismo ambiental. Mas também não quer dizer que não há, porque o ativismo é aquela pessoa que se dedica a uma causa específica que tem a ver com a proteção e a conservação ambiental. De maneira que eu me preocupo como gerencio os resíduos que eu produzo, como eu racionalizo os meus consumos, como eu me dedico a uma causa de uma ONG que uma ONG abraçou. Portanto, ali isto é ser ativismo. Mas há pessoas que estão formadas em engenharia ambiental, fizeram a formação, foram para trabalhar para o banco e não assumem a camisola de ativismo ambiental. Isso também há essa possibilidade. Em relação à questão que colocou sobre a importância de fazer parte do colégio, a primeira instância é você vai estar a assumir a função de engenheiro legal, porque o engenheiro que não está dentro da ordem, não está tendo em conta o elemento jurídico angolano, tendo em conta o próprio despacho da criação da Ordem de Engenheiros de Angola, titulado como é homologado pelo titular do Poder Executivo. Quem não exerce a função de engenharia, não estando inscrito, quem exerce a função de engenharia não estando inscrito na ordem, está a exercer a função ilegal. Tanto é que existem organizações que estão a obrigar os engenheiros que trabalham nos departamentos de engenharia das empresas a se inscreverem. Então, essa é a primeira vantagem. E depois, é a possibilidade de você estar inserida dentro de uma plataforma que ajuda a atualizar os teus conhecimentos. Porque a engenharia por si só é muito dinâmica e a engenharia ambiental ainda mais. Então, estando no grupo do Colégio Ambiental da Ordem ou no outro grupo voltado às questões ambientais, você vai ter a possibilidade de se atualizar, treinamento, formações, debates, workshops. E os membros da Ordem têm essa primazia de poder participar dos grandes fóruns internacionais. Portanto, agora em setembro acontece um fórum internacional de engenharia e os membros da Ordem são convidados a participar. Claro, há uma cota de inscrição, mas em relação a um indivíduo que não é membro da Ordem, não vai pagar grande coisa. Portanto, e aí tens aí mais uma das vantagens. Então, a vantagem é que são inúmeras, faz todo sentido sim, que se eu me formei em engenharia ambiental, tanto tenho. E também a Ordem protege os seus membros. Por exemplo, atualmente a Ordem está com o desafio de criar o fundo de pensão dos engenheiros de Angola. Você não pode exercer a função de engenharia a vida toda. Chega uma altura que você perde as capacidades físicas e emocionais, né? Vai ter que parar de trabalhar. E esse fundo vem de alguma dignidade. Portanto, que não é grande coisa. Imagina o indivíduo que durante muito tempo ganhou 4, 5, 7 milhões de kwanzas. Vai para a Segurança Social ganhar 600 e pouco mil kwanzas. Vê o decréscimo que o nível de vida desse indivíduo tem com a Segurança Social. Já com o fundo, tendo em conta a contribuição que ele foi dando, vai ter um bocadinho mais. Quando sai na mensalidade ou algo a mais? Não, vai ter que há um pacote, há uma conta mensal que aí está de 13 mil kwanzas, tem que se pagar. Mas é um benefício, vale a pena, sempre vale a pena. Mas isso só há essa primazia para os membros. Tem que ser membro. Já. Até eu gostaria aqui de acrescer que a ordem rege também o cumprimento da ética profissional. Pois a gente
estamos acostumados a ver alguns engenheiros que têm trabalhado empiricamente. Eu costumo dizer, algumas pessoas na sociedade estão a usurpar desse título e usurpam da pior maneira. Nós temos as pessoas a assinarem estudos ambientais sem serem engenheiros ambientais, não apenas que está a querer dizer que apenas os engenheiros ambientais é que devem fazer consultoria ambiental, longe disso, mas sim estarem nesse cumprimento. Estes documentos são barrados no Ministério? Infelizmente o Ministério não tem um ordenamento jurídico para limitar a atuação da consultoria ambiental, não é? E estamos a falar isso do profissional da consultoria ambiental. Mas com foco cá na ideia que eu estava aqui a expor, a ética profissional visa reger o profissional dessa área dentro do bom convívio técnico do desenvolvimento das suas atividades. Eu dou exemplo aqui da consultoria. Vamos supor que eu faço um relatório, um EIA, em que o meu resumo, o resultado desse EIA é dizer que a determinada atividade que o proponente solicitou, o estudo está em condições, não gera um impacto significativo. E na atuação dessa empreitada, verificou-se ao contrário. Esmiuça a EIA para lá em casa. Verificou-se ao contrário. Quando digo verificou-se aqui, Está a falar de EIA, o que é o EIA? o estudo de impacto ambiental, desculpa, em casa, estudo de impacto ambiental. E dentro desse estudo a gente informamos, não é? Aquilo é submetido ao Ministério do Ambiente a dizer que essa empreitada não causa nenhum impacto. Quem deve fazer este estudo são ambientalistas? Não são ambientalistas. A consultoria, o estudo, o EIA, não só. A consultoria ambiental tem diferentes setores. São estudos multidisciplinares. Não é. Sim, estudos multidisciplinares, mas conduzidos por engenheiros ambientais. Exatamente, conduzido por engenheiros ambientais. Temos a parte social, que pode fazer um sociólogo, ou alguém que dá área da psicologia social. Temos a parte da economia, que pode ser um economista a desenvolver, e por aí fora. Sim, mas não percebi onde é que entra a ética. Onde é que está? A ética profissional, eu estava a dar o exemplo da ética profissional, na questão do que o resultado desse estudo informa que a determinada empreitada não tem impacto significativo. E no desenvolvimento dessa mesma empreitada vê-se ao contrário. Entre aspas, metade da culpa vai recair na pessoa que elaborou o estudo. Exato, e aí entra a área da ética profissional e jurídica, que é a área que o engenheiro Marcelino toma conta no colégio, para delimitar e para salvaguardar muitas das vezes o profissional da engenharia ambiental. Ok, vocês têm já um plano de ação, querem falar um bocadinho sobre isso? O que é que vão atuar agora numa primeira fase do vosso mandato? Sim. Nós temos já um plano de ação, pelo menos até o final do ano. Ele primeiro asseguramos até o final de ano que entram para o colégio 500 novos engenheiros. Fazendo a campanha. Exatamente. Sim, nós temos uma primazia. Nós temos uma primazia de, apesar da comissão ser nova, os membros são antigos. E nós já estamos aliados a outras associações. Por exemplo, parte dos membros da coordenação atual são membros de direção da EGA. E a EGA tem aí aproximadamente, num grupo de trabalho, no grupo geral, cerca de 510, 520 associados. E a maior parte desses membros já são engenheiros e gestores ambientais. E muitos deles não estão inscritos. Então ali acaba sendo já um dos elementos que a gente vai pegar para fazermos que esses elementos todos vão para o colégio. Depois temos aí na plano de ação
o plano de estreitar a relação com as instituições de ensino, sobretudo aquelas que lecionam a especialidade de ambiente, à medida que assegurar que tão logo os estudantes terminam o curso de engenharia, então passam por um processo de formação técnica e entram diretamente para o colégio, para a ordem e depois então para o colégio. Esse é um aspecto da planificação. O outro é nós temos um memorando de entendimento com o Ministério do Ambiente e por isso mesmo é que tivemos hoje na tomada de posse o chefe de departamento de educação ambiental do Ministério do Ambiente, que por sinal é membro da EGA, é membro do colégio, e nós já temos aqui o objetivo de alinhar e estreitar relações com o Ministério enquanto órgão regulador para questões ambientais, de maneira por si só, né, nos ajudar tanto para aquilo que é a expectativa do Ministério em relação aos técnicos da área de ambiente, né? Sim, nós entendemos que eles, enquanto órgão responsável, têm uma palavra a dizer e é necessário então de integrarmos. Ainda faz parte do nosso plano de ação, percebemos os currículos acadêmicos das instituições de ensino e olhar para aquilo que são exigências da ordem para os cursos de engenharia e perceber de maneira a nós sermos capazes de alinhar tanto esses currículos à expectativa da ordem, à expectativa da instituição de ensino, à expectativa do próprio formando. Porque nós fomos vítimas disso, muitos de nós, quando saímos da universidade, a ordem não aceitava reconhecer os certificados porque dizia que os cursos das instituições de ensino não tinham a robustez necessária para o curso de engenharia. E um dos grandes problemas que nós temos hoje são os colegas que são formados na UTANGA. Portanto, é um curso de engenharia ambiental que tem 4 anos. E a ordem tem definido que no mínimo um curso de engenharia tem que ser 5 anos. Então, nós vamos... Concordam? Isso é discutível, isso tem que ser devidamente avaliado, por isso é que nós temos nossa plano de ação, estreitar essa relação com a instituição de ensino, ver onde é que podemos melhorar, como ultrapassar esses problemas. Então, pelo menos para 2024, essa é a nossa agenda de trabalho. Depois haverão, obviamente, outras ações pontuais, mas essas são as macros atividades que vamos trabalhar até o final deste ano. Muito bem, olha, eu estou muito satisfeita aqui com os esclarecimentos. Como eu disse, o nosso objetivo é informar e educar, né? Estou esclarecida, não vou alongar muito, porque hoje é um dia mesmo de festa, comemorar, mas assim de forma muito prática, o que é que nós, engenheiros ambientais, podemos esperar de vocês? Nós queremos trabalho, não queremos só teorias, né? Teorias já chega... Na verdade, acaba por responder a pergunta que nos fez, né? Nós estamos aqui para trabalhar e como diz um adágio africano, a união do rebanho obriga o leão a ir dormir com fome. Numa outra vertente podemos dizer, a união faz a força. Se nós estivermos unidos, nós seremos mais fortes. Nós estamos aqui como os capitães os capitães deste navio que na retaguarda traz muitos passageiros, né? E então esse trabalho que nós queremos fazer em prol primeiro do ambiente e também depois do nosso coletivo de profissionais, só dará certo se todos se unirem na mesma causa. Porque nós somos 4, nós 4 não seremos suficientes para levar esse barco a bom porto. Portanto, nós ao longo desse período que disse, fomos encontrando muitas dificuldades, fomos encontrando muitos aspectos que foram desafiantes. Então são sobre esses aspectos que nós queremos incidir muito rápido as nossas ações. Não queremos que quem vem atrás de nós sofra o mesmo que nós sofremos. Portanto, podem confiar em nós. Que aspectos são esses, assim, de forma muito curta? Não, numa primeira fase estamos a falar o que é que vocês sofreram?
por exemplo, São jovens. ostracismo, por exemplo. Nós fomos dizendo muitas vezes, nós fomos ostracizados. Ainda continuamos a ser ostracizados até agora, até os dias de hoje, mas já com menos incidência, porque, por exemplo, a nossa classe ainda não tem o valor que devia ter. Ainda pensam que nós vocês, né? Só Por exemplo, no campo no ramo do trabalho, resíduos sólidos. no ramo de trabalho, um engenheiro ambiental, não digamos que tinham que estar equiparados, né? Porque são funções diferentes, mas um engenheiro ambiental tem uma diferença abismal do engenheiro civil. A diferença é tão abismal que parece que nós somos uns simples técnicos. Tem uma diferença na prática ou tem uma diferença naquilo que as pessoas... Tem uma diferença muito grande na percepção das coisas, no local onde somos colocados. Por exemplo, um engenheiro ambiental. Quando se fala de um engenheiro ambiental, fala-se logo em varrer lixo, plantar árvores, quando a nossa função, na verdade, é muito mais abrangente e muito mais transversal. E em questões salariais, como é que está? Essa também é das principais questões. A nossa valorização salarial, digamos, é mesmo abismal. Nós estamos a falar na ordem de poucas centenas de kwanzas. Vocês pensam que vão atuar também nisso? É nossa pretensão. Isso faz parte do nosso plano de ação, é nossa pretensão. E então, essa valorização dos engenheiros nas mais diversas áreas é um dos motivos pelo qual também queremos lutar e também nos esforçamos para chegar onde chegamos hoje. Muito bem. Engenheiro Gédio, é só assim para dar um remate naquilo que o engenheiro Marcelino acabou de falar. A função do engenheiro, as competências do engenheiro não são só lixo, né, resíduos sólidos e plantas. O que o engenheiro ambiental faz, assim de forma muito resumida? Um pouquinho, não fala muito. Vai muito além disso. Portanto, o engenheiro ambiental acaba sendo aquele elemento que tem a função de assegurar que uma determinada organização seja sustentável, quer dizer, ecoeficiente, uma organização que não polui, uma atividade que não cria impactos ambiente e melhora a qualidade de vida das pessoas. Por isso é que o engenheiro ambiental deve ser colocado no centro da definição dos projetos. Eu, quando vou iniciar uma atividade, eu preciso, em primeira instância, antes de pôr o civil, conversar com o engenheiro ambiental. Antes de fazer um levantamento de campo, fazer um estudo de impacto ambiental, antes da atividade proposta. Antes do civil, antes de tudo, né? Antes até do RH. Sociais. Exatamente, tem que se fazer esse levantamento. Infelizmente não é essa percepção, não é? Muitas das vezes nós só chegamos depois da atividade ser instalada, mas quando o engenheiro ambiental deve participar antes. A engenharia ambiental é uma engenharia de planeamento. Eu vou começar a atividade, estou a planear a atividade de um engenheiro ambiental. O engenheiro ambiental que vai assegurar que essa minha atividade seja economicamente viável, socialmente justa, culturalmente aceite e ambientalmente correta. Esta é a função do engenheiro ambiental. Mas o caminho vai-se percorrendo, vai-se caminhando. Nós estamos confiantes de que vamos chegar lá. A questão salarial também é um incômodo para si? Eu penso que sim, mas também percebo porquê. Porque as empresas não estão sensibilizadas, não estão preparadas, pelo menos em Angola, para esse papel de engenharia ambiental, porque não se percebe a função. E nós, enquanto colégio, também temos essa preocupação. Precisamos treinar os nossos gestores, treinar o nosso tomador de decisão, qual é o real papel da engenharia ambiental, porque as pessoas não percebem. Se eu não percebo uma coisa, eu não vou dar o devido valor. É como tu chegares num povo que vive ali nas entranhas do mato e você colocar na mão uma pedra de diamante, ele vai pegar que ele vai jogar. Sim. Mas se você ele dá pão, ele vai comer. Sim. Porque para ele o pão é mais importante do que aquela pedra. Para aquela pedra não tem utilidade. Por quê? Não tem conhecimento, não está sensível. Então nós, enquanto colégio, enquanto ordem, também temos aí essa grande função. Mostramos para a sociedade, para as organizações, o real papel da engenharia ambiental.
Muito obrigada, gente. Diz que era questão de alguma coisa. Não estás aqui só para deitar resíduos e plantar árvores, né? A engenharia ambiental é muito mais do que Não isto. estudaste 5 anos, só mais do que 5 anos, né? Mais de 5 anos e continuam a estudar. Continua a estudar. É uma formação contínua que a gente faz com muito amor e dedicação. Eu não vou rebater nos mesmos pontos que meus colegas já esclareceram. Vou simplesmente aqui explicar que o colégio está constituído por 4 elementos, mas o colégio, na verdade, é constituído por todo e quaisquer engenheiros ambientais que esteja legalmente autorizado para exercer a profissão. E para exercer a profissão tem que estar inscrito na Ordem dos Engenheiros Ambientais, especificamente no Colégio de Especialidade de Engenharia Ambiental. O que é que os engenheiros vão esperar? O que é que os engenheiros esperam de nós? Sim. O nosso colégio tem a função de contribuir para o desenvolvimento sustentável da sociedade e o progresso da engenharia, estimulando os esforços dos seus associados ao domínio científico, profissional e social, bem como no cumprimento da ética profissional. Em suma, o que a gente vai desempenhar durante os 3 anos de mandato, não são 3, não é? Os 3 anos de mandato será especificamente dentro dessas áreas de atuação. Um beijo lá em casa, a esposa, não sei o que, nada? Nada, né? Quero mandar um beijo para minha esposa, minha igual, como eu lhe chamo. Minha igual porque eu sou marcelino e ela é marcelina também. E então, um beijo muito grande a ela, que tem me ajudado muito a levar esse barco para adiante. Então, Senhor Euclides, beijinho, antes do... Beijinho vai para a senhora lá em casa. Dizer que na posição de engenheiro tem-se dito que, como é que a frase é? Detrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Ao lado. É isso que eu devia clarificar. É que a minha nunca esteve atrás, nunca esteve a minha atrás, sempre esteve ao meu lado. Uau. E no meu lado esquerdo, a me ajudar a progredir nessa carreira e no desenvolvimento sustentável da minha própria relação. Uau. Por mais incrível que pareça, nós engenheiros ambientais levamos até os nossos conceitos ambientais, desde um PDCA, desde um Oshikawa, dentro das nossas relações, para encontrar a sustentabilidade. Vai ter que fazer. Mas pronto, nós vamos no outro dia esclarecer esses conceitos. Engenheiro Gédio vai fechar o nosso programa. Antes vai mandar um beijinho também para minha cunhada. Tem que mandar beijinho. Sim. E esse beijinho mesmo especial sai da Angola para ficar só para minha querida família, minha esposa, meus filhos. Obrigado por me suportar. Não é fácil ter um engenheiro ambiental como marido, como pai. E a minha família tem sido muito compreensível nesse aspecto. Em nome da coordenação, portanto, em primeiro lugar, agradecer o nosso Deus por nos guiar nessa jornada que nós chamamos de vida. Agradecemos também à Ordem dos Engenheiros de Angola e a todos os responsáveis pela condução do processo eleitoral. Agradecemos aos nossos eleitores, colegas, familiares pelo voto de confiança e quem nós depositaram desde a divulgação da campanha eleitoral e principalmente na mesa de votos. Garantimos que tudo iremos fazer para honrar o privilégio que nos consideram. Somos a lista A, ou éramos a lista A, candidatos e agora coordenadores do Colégio de Engenharia Ambiental da Ordem dos Engenheiros de Angola. E o que nos diferencia não é o objetivo da criação do colégio, mas o caminho que iremos percorrer para alcançar esse objetivo. Iremos percorrer enquanto coordenação, enquanto todos os membros do colégio eleito. A data de 11 de julho de 2024, bem como a data de 11 de agosto de 2023, não são meras coincidências. Não simbolizam apenas uma vitória, mas sim o início de um sonho. Por mérito próprio, com reconhecimento geral e empenho, vencemos todos. Venceu a engenharia ambiental em Angola. Porque
como o nosso lema diz, promover a engenharia e a gestão ambiental é promover o desenvolvimento sustentável. E isso é motivo de muito orgulho para todos nós. O nosso muito obrigado. Estamos juntos. Bem acho. Bem, Tá.